IOF, a gente vai começar essa questão dos poderes no Brasil, como é que eles vão se entender. Governo e Congresso têm até sexta-feira para apresentar ao Supremo Tribunal Federal argumentações jurídicas, notem o jurídicas, sobre o decreto do IOF. O Planalto mantém uma postura dura sobre o assunto, mas teme atraso em pautas de interesse do governo. Reportagem de Luciana Amaral. A ideia é abastecer o relator, Alexandre de Moraes, com subsídios de ambos os lados. Moraes questiona se o governo aumentou as alíquotas do imposto com o objetivo de arrecadar mais. E se o Congresso derrubou um decreto que não poderia. A expectativa não é de que Congresso e governo resolvam o conflito na primeira tentativa, mas que uma saída seja discutida com o tempo, até para entenderem quanto cada um está disposto a ceder. Governistas temem que a crise do IOF tenha reflexos em outras pautas prioritárias para o Planalto, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais e o fim da escala de trabalho 6x1. Nesta segunda-feira, o presidente Lula mostrou pouco espaço para discussão sobre o imposto. Não estou participando de nenhuma mesa de conciliação. Veja, nós mandamos uma proposta para o Congresso. O Congresso resolveu fazer uma coisa, na minha opinião, totalmente anticonstitucional. O presidente deve se encontrar com a cúpula do Congresso para discutir o tema. Também está prevista a reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para tratar da judicialização da matéria. Enquanto Lula mostra que não vai arredar o pé, o Planalto dobra a aposta no discurso de ricos contra pobres e da taxação para bilionários, bets e bancos. Segundo pesquisa da Quest, das 4,4 milhões de menções feitas ao IOF nas redes sociais, 61% foram de críticas ao Congresso, 28% tiveram tom neutro e 11% criticavam o governo. O levantamento monitorou postagens entre 24 de junho e 4 de julho, quando o Executivo e Legislativo começaram a brigar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi alvo de 8% das publicações, a maioria em tom crítico. Oposição e Centrão alegam que a campanha do governo promove discurso de ódio e tem viés partidário. A liderança da oposição na Câmara quer convocar o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, para dar explicações. Embora tenha entrado na mira da base de Lula, Hugo Mota não demonstra disposição para mudar de postura. A aliados, ele nega que haja uma programação antigoverno na pauta, mas ressalta que a retórica de ricos versus pobres só piora a disposição do Congresso. A intenção de Mota é se manter firme contra o aumento do IOF e cobrar do governo um significativo corte de gastos. Marco Aurélio, nós temos dois planos aí, eu queria chamar você para o plano mais abrangente, que é evidentemente como que o STF vai resolver uma briga de poder entre o Legislativo e o Executivo. Você está vendo qual caminho? Olha, William, eu acho que nós temos uma crise grave e, de certo modo, uma crise inédita, que põe em xeque a relação entre os poderes e põe em xeque também o executivo, de modo mais particular. O STF ele está sendo artificialmente empoderado, porque, de certo modo, ele está recebendo o seu poder crescente da inatividade ou do atropelo do Congresso e do Poder Executivo. Agora, nessa crise, o que mais impressiona, o que mais me impressiona é a incapacidade das partes em litígio de conseguirem avançar em direção a uma espécie de consenso estratégico que ponha em foco os interesses maiores do país. A gente está assistindo, na verdade, a uma disputa insana pelo poder, né? No qual ninguém abre mão das suas posições e ninguém qualifica as suas posições. Quer dizer, eu acho que a situação é bastante grave e tanto faz o empoderamento do STF, porque o STF não é quem constrói consensos e muito menos pode ser visto
como o poder que governa o país. Então, nós temos, e particularmente nessa confusão toda, uma espécie de paralisia dos democratas, sejam os democratas de esquerda ou de centro, que se acomodam nas suas partes e não esclarecem à sociedade o que é que tem a declarar a respeito da situação da relação entre os poderes e da situação do país como um todo. Eu acho que é bastante preocupante o quadro. Você estava lá agora nessa... Nós mostramos na reportagem da Luciana Amaral, da nossa Luciana, Daniel, você estava lá quando o Lula vem a público, ao final da reunião dos BRICS, vamos padronizar, do grupo dos BRICS, do BRICS, vem ao final da reunião do BRICS e diz, não, eu não tenho que sentar em mesa de conciliação. Daniel. Não é verdade, William. Lula pode dizer que ele não participa da conciliação, mas a AGU e o governo federal, que não são uma entidade personalizada no presidente da República, lá estão chamados para uma conciliação. Esse papel de conciliador do Supremo é um papel curioso que extrapola o que a gente conhece, porque o Supremo Tribunal Federal não é uma câmara de arbitragem. E tem ganhado relevo e tem atuado justamente como tal. Tem o caso da Eletrobras, do INSS, do marco temporal, por aí vai, da Ferrogrão. Então, o Supremo tem ganhado essas características que não estão escritas em nenhum lugar. Por que o Supremo teria que funcionar como uma câmara de arbitragem? Não me parece que na atual situação em que a gente tem dois poderes muito ressentidos um com o outro, o Executivo e o Legislativo, que essa seja uma má ideia. Mas é preciso ali, de certa forma, regulamentar esse papel do Supremo. Outro ponto que eu chamo a atenção foram as linhas demarcadas pelo Supremo, porque se você olha a decisão de Alexandre de Moraes na sexta-feira, ele diz ali claramente que toda suspeita de que o governo extrapolou o caráter regulamentador do decreto do IOF e usou para fins puramente fiscais, é o que ele diz. Ora, então por que não derrubar apenas essa decisão e atingir a decisão do Congresso? Porque o próprio Supremo, os ministros do Supremo, temem e comentam isso, que o Congresso comece também a derrubar medidas do próprio Supremo. Hoje o Congresso não pode aplicar um decreto legislativo e derrubar medidas do Supremo, mas tem ali um projeto no Congresso que está tramitando, prevendo justamente essa possibilidade. Thaís, o Marco Aurélio nos deu uma visão grande e ampliada dos fundamentos e da profundidade dessa crise institucional que o preocupa bastante. O Daniel trouxe uma série de detalhes muito instrutivos sobre como se dão essas conversas e qual é a tendência do governo dentro delas, que é sim, de alguma forma, encontrar. Agora, ele chamou a atenção para o aspecto jurídico da questão, que é o que formalmente o STF está pedindo às partes, né? Está pedindo a justificativa. Por que você fez o que você fez? E aí, como é que fica o governo? O governo, a equipe da Fazenda vem dizendo que tem condições de provar que trabalhou por um uso regulatório do IOF e que essa arrecadação bilionária de 20 bilhões esse ano e 40 bilhões no ano que vem é apenas uma consequência. Que o governo não pode escapar da consequência de fazer uma ação regulatória com o IOF. Mas não foi essa a defesa que a própria equipe da Fazenda e o próprio ministro da Fazenda fizeram. Então, William... Ao apresentar o decreto. Ao apresentar o Sim. decreto, né? Eu me lembro da coletiva. Eu acho que a maior falha dessa tentativa de provar que é o regulatório é o fato de não ter falado com o Banco Central. Vocês vão se lembrar que logo no primeiro dia o secretário executivo disse, não, discutimos sim com o Banco Central. Aí do lado do Banco Central veio, ninguém falou nada. O Haddad precisou ir às redes sociais e disse, não foi discutido com o Banco Central. Ora, se o caráter do IOF era realmente regulatório, como que não vai ouvir o Banco Central para entender onde está a disfuncionalidade no mercado de crédito? Onde está o problema?
O problema, quem enxergou, foi a própria Fazenda. A Fazenda, no caso do risco sacado, por exemplo, que a gente tratou tanto aqui, a Fazenda acha que o risco sacado é uma operação de crédito, o resto do mercado não, e nem o Banco Central. Então, assim, como é que vai provar que foi uma ação regulatória se o regulador do mercado de crédito não participou da decisão? Então, tem a questão de ter enaltecido a quantidade de dinheiro, de ter transformado isso numa questão de justiça tributária, de ter dito e repetido que ia ajudar a fechar as contas e a cumprir as metas, e a cereja do bolo é o regulador não participou. É quase uma figura de linguagem que você usou. Se você estiver brava com a figura de linguagem que eu vou usar em cima do argumento que você acabou de expor, não, adoro uma boa condição e tal, só me ajuda. Marco Aurélio, é como se dissesse nessa discussão, e o governo pôs uma roupagem nova em algo bem antigo que começa com uma barbeiragem dele. Agora, essa roupagem nova ganhou uma fantasia típica de apoteose carnavalesca, que é ricos contra pobres, encontraram um samba-enredo. Ele cola, ou, para continuar na mesma figura de linguagem que eu admito, é velha e surrada, o rei está nu. Olha, William, eu acho que é uma opção velha e surrada. Eu não sei bem se o rei está completamente nu, mas ele está com dificuldades grandes de pilotar uma nave que está adernando a olhos vistos. Quer dizer, o grande problema que nós temos é que faltam operadores políticos com uma visão ampliada do país. Quer dizer, eu volto a dizer, quer dizer, há uma luta aberta pelo poder, olhando antecipadamente para 2026. E não há ninguém que ligue os pontos, nem do mapa do país, nem os pontos entre os atores que fazem política no país. Quer dizer, há uma carência de lideranças. Nós vivemos uma crise que é de autoridade, uma crise que é de liderança. Não há líderes no país. Não há líderes dentro nem fora dos partidos. Não há líderes empresariais, sindicais, entre os ativistas da sociedade civil que consigam interpelar o país, que consigam apresentar ao país algo diferente do mais do mesmo. E aí o refrão fica surrado, fica falso, porque ele não dialoga com a sociedade. Falar em ricos contra pobres, no momento em que os indivíduos estão se preocupando basicamente numa conversão ao empreendedorismo, que se sentem soltos de grupos, de classes, de organizações, é chover no molhado. É um tipo de proposição que não ressoará na sociedade e que poderá representar uma espécie de tiro no pé da própria organização que faz hoje o governo no Brasil. Agora, o importante é a gente lembrar que o PT também é composto de democratas. Só que os democratas de centro e de esquerda parecem não levar a sério a necessidade que o país tem de uma unificação mínima entre os interesses. O país necessita de uma elaboração estratégica de consensos mínimos que possam não só resolver essa crise, mas equacionar as crises que eventualmente poderão vir no futuro. E, acima de tudo, um consenso estratégico para ver como é que se faz para o Brasil crescer e distribuir renda de uma maneira que tenha uma preocupação clara com os novos termos da vida social que estão hoje dados, né, basicamente pela revolução tecnológica. Daniel, o Marco Aurélio chama a atenção para um ponto clássico nosso, que é essa ausência de lideranças de forma geral. Ele estendeu a análise dele não para além do ambiente político, o ambiente empresarial, sindical, o que for, mas ele fez uma observação importante em relação ao partido do governo, pelo menos chamou a atenção. E nós temos uma mudança no partido de governo agora, que é a eleição do novo presidente, que nós trouxemos aqui à bancada recentemente.
como temos feito com vários operadores políticos de vários partidos. O senhor Edinho da Silva sentou aqui conosco e nós conversamos com ele um bocado de tempo. Nos deixou a sensação que reconhecia isto que o Marco Aurélio acabou de dizer que está em falta no PT, que é um pensamento estratégico dirigido a um tempo. É a minha interpretação, Marco Aurélio, se eu cometer uma injustiça, você me corrija. É uma interpretação da realidade brasileira como necessitando algum tipo de vamos dar a mão aqui, vamos tentar estender a mão ali. Muda algo? Olha, William, sabe quem respeita profundamente, dialoga com Edinho Silva, o novo presidente do PT? Ninguém menos que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio, governador, e Edinho ainda até o final do ano passado, o prefeito de Araraquara. Tarcísio tem respeito e admiração por Edinho, o que simboliza o seguinte, para além de qualquer afinidade pessoal, que é uma pessoa que consegue dialogar com outros pensamentos e com outros campos ideológicos. Edinho Silva é frequentemente citado por pessoas do PT como, veja só, de centro-direita. Eu já ouvi essa expressão dentro do PT. Agora, é uma pessoa que consegue enxergar que não basta para o PT fazer alianças dentro do campo só de esquerda ou de centro-esquerda e se apresentar assim novamente em 2026. Em 2022, tirando a aliança para o segundo turno e frente ampla, o PT se uniu apenas com partidos de esquerda, apenas com o PSB, com o PCdoB, e para uma pessoa como Edinho Silva isso não é suficiente. O problema é como costurar uma aliança com partidos de centro. Por mais que a gente chame pejorativamente de centrão, eles estão aí, são forças políticas importantes, tem o MDB, tem o PSD, tem a União Brasil, republicanos, por aí vai. E como o PT e o governo têm tratado esses aliados? Na prática, ali nas batalhas no Congresso, na tribuna, nos discursos, como partidos que defendem o andar de cima, que defendem os ricos, que defendem, são eles contra nós. Então, isso certamente vai deixar marcas para a costura de alianças no ano que vem.